O vídeo de hoje é para responder a uma testemunha de Jeová que fez uma pergunta em um dos meus vídeos que está aqui abaixo no canal. O vídeo trata sobre a falsa doutrina, a doutrina herética das testemunhas de Jeová, que proíbe, que aponta ser pecado, que diz ser pecado a comemoração do dia natalício, a comemoração do aniversário. Então, uma testemunha de Jeová por nome de Caiobi me perguntou: Jorge, você pode citar algum exemplo de servos de Jeová, de servos de Deus na Bíblia que comemorou o aniversário? Vejamos, Caiobi. Não tem nenhum exemplo de servos de Deus na Bíblia que ostensivamente comemorou aniversário. Mas deixa eu analisar um pouco do teu raciocínio. Então você acredita ou as testemunhas de Jeová te ensinaram de que pelo fato de não haver nenhum servo de Deus na Bíblia que comemorou aniversário, então está aí dada a proibição da comemoração do aniversário. Mas me permita dizer que, se assim for, então as testemunhas de Jeová têm motivos bíblicos para servir ao exército, para servir às forças de segurança, para integrar as forças de segurança do seu país e até usar arma letal. Por quê? Por causa desse mesmo raciocínio teu. Assim como não tem exemplos de servos de Deus na Bíblia que comemorou o aniversário, há centenas de exemplos na Bíblia de servos de Deus que serviram as forças de segurança no seu país. Não seria melhor mantermos a coerência? Quer um exemplo disso? Segundo o livro de Samuel, capítulo de número 2 e versículo de número 8. Está escrito assim, Caiobi: Porém Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul. Veja, Caiobi, você tem um exemplo que eu estou te dando na Bíblia de servo de Deus que serviu a força de segurança do seu país. Abner era capitão, alta patente militar da época. E capitão de quê? Capitão de um exército. Veja, Caiobi, Abner era servo de Deus, era servo de Jeová e era capitão. O exército que Abner era capitão, os soldados eram todos servos de Jeová. Então veja que a torre de vigia, que as testemunhas de Jeová têm exemplos na Bíblia de servos de Jeová que eram militares, que serviam, que integravam as forças de segurança. Para que fique mais enriquecido, deixa eu te dar um outro exemplo muito mais ostensivo. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 12, versículos de números 23 e 24. Eu vou ler para você, Caiobi. Diz assim a Bíblia: Quando Davi estava em Hebrom, atenção, Caiobi, muitos soldados treinados para a guerra foram se juntar ao seu exército para ajudá-lo a fazê-lo rei em lugar de Saul. Atenção, Caiobi. O texto diz que muitos soldados treinados para a guerra, soldados servos de Jeová, se juntaram ao exército de Davi, Davi servo de Jeová, comandante em chefe de um exército. Se juntaram ao exército de Davi para fazê-lo rei em lugar de Saul. Todas as tribos de Israel, Caiobi, tinham a sua milícia, tinham o seu exército, e todos servos de Jeová. Das tribos que mandou o soldado ou soldados para cooperar com Davi, eu vou citar apenas a tribo de Judá.
a principal tribo de Israel. Caiobi, da tribo de Judá, versículo 24, 1 Crônicas 12, 24. Da tribo de Judá, ou somente a tribo de Judá, enviou 6.000 soldados armados com escudos e lanças. A arma letal da época, ou uma das armas letais da época. Caiobi, da tribo de Judá, 6.000 soldados armados. Você tem, Caiobi, se você for coerente, você tem exemplos de servos de Jeová que serviram ao exército. Por que estou citando isso? Porque você me pediu exemplo de servos de Jeová que comemoraram aniversário. Dizendo-me assim que se houvesse exemplos de servos de Jeová que comemoraram aniversário ou aniversários, estava dada ali a razão bíblica, o pilar bíblico, o sustentáculo bíblico, o alicerce bíblico para as testemunhas de Jeová comemorarem aniversário. Como não há, então diz você, as testemunhas de Jeová não têm motivos para comemorar aniversário, porque não tem um exemplo sequer de servo de Jeová que comemorou aniversário. Mas você tem, Caiobi. Mantenha a coerência. Você tem, te dei 2 exemplos, mas a Bíblia está recheada deles. Te dei 2 exemplos de servos de Jeová que comemoraram, de servos de Jeová que serviram as forças de segurança no seu país. No entanto, a falsa profetisa, a sociedade torre de vigia, o herege corpo governante proíbe as testemunhas de Jeová de servirem as forças de segurança no país em que elas estão fazendo o seu trabalho de pregação. É isso, Caiobi. Espero que esteja respondida a sua pergunta. Antes, porém, de terminar esse vídeo, eu quero mandar um alô aqui para Ricardo Pagé. Um alô na santa paz do Senhor Jesus. O Ricardo Pagé está sempre interagindo com a gente aqui no nosso canal no YouTube. Um abraço a todos.